Olá, eu sou o Everton Veiga da Eunoleme. Eu sou um terapeuta especializado em ansiedade e sempre estou por aqui para dar aquela incrementada com assuntos e temas importantes para o dia a dia, ajudando você a lidar com a sua ansiedade. Hoje o nosso tema é um pouquinho pesado, eu sei, mas algo que a gente precisa saber lidar, porque a gente sempre está se olhando numa situação como essa, questionando os nossos próprios sentimentos, porque todos nós estamos sujeitos aos altos e baixos na nossa existência humana. E as tragédias podem aparecer a qualquer momento. E recentemente o Brasil passou por esse caos e cada um de nós vivenciou esse drama vivido pelos gaúchos, sentindo uma parte da dor de um povo, o nosso povo, que foi assolado por um turbilhão de perdas materiais e também imateriais. E essa perda gerada através de morte de amigos, de familiares, de animais domésticos, tantas coisas. Enfim, é uma dor muito grande e muito absurda. Mas como nós podemos definir o que é uma tragédia? Bom, tragédias são cicatrizes na alma coletiva e individual. As tragédias, como feridas profundas, marcam a história da humanidade. Elas atingem em cheio não apenas a vida de quem vivencia isso de perto, mas também a de todos nós, criando um luto coletivo e individual. No âmbito individual, a dor se manifesta de muitas formas diferentes. Tristeza, raiva, medo e a culpa são apenas alguns dos sentimentos que surgem como ondas em um mar bravo. É importante acolher essas emoções, permitir-se sentir elas e buscar apoio para lidar com tantas emoções. Conversar com amigos, familiares ou até mesmo os profissionais da saúde pode ser um caminho para encontrar um certo conforto e uma força renovada. A perda, seja de um ente querido, de um pet, de um lar ou da sensação de segurança, é um dos sentimentos mais devastadores. Então o luto é inevitável. É preciso dar tempo ao luto, respeitar o ritmo do luto e buscar formas saudáveis de expressar essa dor. Chorar, escrever, criar arte ou simplesmente se permitir sentir a dor são formas de honrar a perda e iniciar esse processo de cura. A tragédia do Rio Grande do Sul, com suas inundações e deslizamentos de terra, é um exemplo recente da força avassaladora da natureza e do impacto devastador que eventos como esse podem ter na vida das pessoas. Famílias foram separadas, casas foram destruídas e vidas foram ceifadas. A dor é realmente grande e essa dor e o sofrimento são incalculáveis, imensuráveis. Mas em meio à dor também há esperança. Pode florescer novas possibilidades. A comunidade se une com um sentimento de solidariedade, oferecendo ajuda e apoio aos necessitados. Histórias de superação e de força emergem o tempo todo, demonstrando a capacidade humana de se reerguer mesmo diante das maiores adversidades. Quantas vezes em meio ao caos a gente pode observar atos humanitários, manifestação de pura solidariedade e mostrando como nós, humanos, somos capazes de atos incríveis e construtivos. Quem não ouviu falar da história do cavalo Caramelo, que ficou lá no teto de uma casa em pé por 4 dias até ser socorrido? Uma cena muito comovente e marcante. Esse heróico cavalo virou um símbolo da resistência do povo gaúcho nesses momentos de caos e de guerra. Ao olharmos para as vítimas de uma tragédia, devemos ter em mente que elas não são apenas números ou estatísticas. São pessoas que sofreram perdas inimagináveis e que precisam de nossa compaixão e apoio. Devemos oferecer ajuda prática, doações, alimentos, roupas, abrigos, mas também apoio emocional. Escuta atenta e palavras de conforto. Cada pessoa que contribui faz toda a diferença. É importante lembrar que ajudar o próximo não significa negar a própria dor. Pelo contrário, ao nos conectarmos com o sofrimento do outro, a gente pode encontrar força e esperança para lidar com as nossas próprias feridas. A compaixão e a solidariedade são ferramentas poderosas para a cura individual e também coletiva. Ao longo da história, tragédias como a Segunda Guerra Mundial ou o Holocausto, apesar da imensa dor e sofrimento, também trouxeram mudanças importantes para a humanidade.
Elas serviram como um alerta para os perigos do extremismo, da intolerância, da violência, e inspiraram movimentos por paz, justiça e direitos humanos. Muita coisa se evoluiu na sociedade por conta dessa tragédia. Olhar para o passado com olhos abertos e aprender com os erros do passado é fundamental para construir um futuro melhor. As tragédias nos lembram da nossa fragilidade e da nossa interdependência e nos impulsionam a buscar um mundo mais justo, mais humano e também pacífico. A dor de uma tragédia não define quem você é. Ela é apenas um capítulo da sua vida. Você tem a força e a capacidade de superar e de construir um futuro melhor para si mesmo e para o mundo. Agora eu vou fazer uma abordagem de como lidar com os seus sentimentos e o caminho da cura para essa possibilidade de dor. Superar uma tragédia é um processo longo, é também um aspecto individual. Não existe uma receita para todo mundo, nem uma fórmula mágica, mas algumas dicas podem te ajudar nessa jornada. Busque conexão, estando perto de pessoas queridas que te oferecem apoio emocional, porque isso é fundamental. Compartilhar seus sentimentos e experiências pode aliviar o peso da dor. Ao cuidar de si mesmo, priorize atividades que te trazem bem-estar. Exercício físico, prática de relaxamento, hobbies que te dão prazer. Uma alimentação saudável e boas noites de sono também são essenciais para a recuperação. Ajudando o próximo pode te auxiliar a ter senso de propósito e te ajudar a se reconectar com a comunidade. Um olhar de honra às vítimas, prestando homenagens, seja através de rituais religiosos, plantio de árvores ou iniciativas comunitárias, é uma forma de manter viva a memória e encontrar conforto. Olhar o impacto social e as mudanças para além das tragédias, para você perceber como elas são também catalisadoras de mudanças sociais positivas. Olha só alguns exemplos. Melhorias em políticas públicas. Os desastres naturais, por exemplo, como esse que nós vimos no Rio Grande do Sul, podem levar a investimentos em prevenção, como construção de barragens, melhorias em sistemas de alerta e outras possibilidades mais. Produzem também a necessidade de implementar avanços tecnológicos. Lembram como aquela tragédia do 11 de setembro nos Estados Unidos impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias de segurança aérea, evitando milhares de mortes? Pois é, fortalecimento da solidariedade, pois as tragédias costumam unir as comunidades em torno de um objetivo comum, a reconstrução e o auxílio às vítimas. Esse sentimento de solidariedade pode inspirar iniciativas de longo prazo, como a criação de ONGs ou programas de voluntariado. Após finalizado o caos, já é possível olhar para o futuro com esperança. É natural se sentir triste, ansioso ou com medo após uma tragédia, mas é importante lembrar que a dor vai diminuir com o tempo. Ao buscar apoio, cuidar de si mesmo e se permitir o luto, você aos poucos vai se reconstruindo. A tragédia não te define, ela é parte da sua história, mas não é o todo. E através desse legado podemos levar adiante uma mensagem de esperança às gerações futuras, mostrando como os seres humanos, através de sua conexão e empatia, é capaz de amenizar essas dores e criando um caminho de cura e esperança para toda a humanidade. Por hoje eu fico por aqui, desejando para você força, resiliência e superação. Um grande abraço.